Gente, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com a parte 2 da nossa live, do nosso motivacional. É muito bom estarmos juntos na presença de Deus. Nós vamos para um momento de meditação e reflexão, a partir da palavra, com a palavra de Deus nas mãos. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. A Bíblia que falou ontem, fala hoje e continuará falando aos nossos corações. Livro do Gênesis, capítulo de número 49. Gênesis, capítulo 49. Nós vamos estar lendo aí a palavra de Deus, e eu quero ler no verso de número 1, verso 1, verso 2, e também nós vamos, com muito carinho, lermos um outro versículo aqui e deixarmos que essa passagem bíblica, de forma simples, clara e objetiva, ela fale ao nosso coração, que ela traga à nossa alma a certeza de que Deus tem preparado um novo tempo, e que esse novo tempo para a nossa vida, ele precisa muito do nosso posicionamento e da nossa capacidade de discernir e enxergar que há realmente um novo tempo à disposição de quem clama. Há realmente um novo tempo à disposição de quem busca. Há realmente um novo tempo à disposição daqueles que reescrevem, daqueles que se reposicionam, daqueles que dizem: eu quero viver, eu quero ver, eu quero ajudar, eu quero ser um canal de Deus aqui para declarar que este novo tempo é uma realidade. Então eu creio que existe um novo tempo, existem coisas novas que estão mais do que reservadas, mais do que preparadas para o coração daquela que clama. Por isso, o convite é para que você possa crer, mas crer mesmo, que Deus tem coisas muito lindas preparadas neste tempo para a sua vida. É necessário, muitas vezes, que a gente creia, que o Deus do céu, ele tem coisas preparadas para a nossa vida. Então vamos observar aí com muito carinho a palavra do Deus vivo, Gênesis capítulo 49. Eu quero observar com você aí como é precioso nós atentarmos para aquilo que o Senhor, a partir da sua palavra, ele traz, e como a palavra de Deus ela está extremamente conectada, entre os textos que nela nos são apresentados. Então que essa palavra venha e traga vida ao nosso coração. Observe aí, Gênesis capítulo 49, verso 1 em diante, diz: Então Jacó, chamando a seus filhos, disse a eles: Ajuntai-vos, e farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias.
ajuntai-vos. Olha o que ele diz. Ajuntai-vos e prestai atenção. Ajuntai-vos e prestai atenção ao filho de Jacó. Ouve a Israel, vosso pai. Eu vou ler de novo. Capítulo 49, verso 1, verso 2. Então Jacó, chamando seus filhos, disse a eles: ajuntai-vos, e farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias. Ajuntai-vos, prestai atenção, ó filhos de Jacó, ouve a Israel, o vosso pai. Agora, atente, porque eu vou passar de verso em verso, apenas só citando aqui as palavras dele a esses filhos. Rubem, tu és meu primogênito. Pare aí. Aí ele vem, verso 5. Simeão e Levi são irmãos, são instrumentos de ira por causa de sua natureza. Não entrará minha alma no seu conselho. Pare aí. Observe o verso 8. Judá, os teus irmãos a ti louvarão. A tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Pode parar aí. Verso de número 13. Versículo de número 13. Olha o que diz. Zebulon acampará sobre o litoral dos mares e sobre o melhor dos navios, e o seu limite até Sidom. Verso 14. Olha o que ele diz aí. Isacar é homem de poder que está estabelecido entre os caminhos. Observe ainda o verso 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Verso 17. Dan será uma serpente que está junto ao caminho. Observe ainda no verso de número 19. Gade com saqueadores sairá, e ele amputará o calcanhar, ou ferirá o calcanhar deles. Fértil é a terra. Verso 20, observe aí. Antes de ler o verso 20, deixe-me continuar aqui no 21. Naftali é um mensageiro veloz, pronuncia formoso discurso, é hábil nas palavras. Verso 22. É um filho fecundo José, filho instruído ergue a vista, e a educação é estabelecida, que ao subir tem contendido contra ele, e se tem multiplicado, e o tem odiado os saqueadores, mas armou seu arco com força, e serão dispersos os braços de suas mãos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. No verso 27, que é o último aí, ele diz: Benjamim é um lobo voraz. Pare aí, volte a olhar para o verso 20, que é onde eu quero aqui parar. Ele diz: fértil é a terra de Azer, e ela dará provisão aos reis. Fértil é a terra de Azer, e ela dará provisão aos reis. Perceba, eu já falei muito sobre esse capítulo 49 com vocês aqui. E no momento que eu falei sobre esse capítulo 49, eu fiz aqui uma exposição desse posicionamento de Jacó, que passou toda a sua trajetória carregando uma pesada carga, mas que não fez uso dessa carga para ser um instrumento de maldição ou amaldiçoador para a vida dos que diante dele revelaram-se como essa carga, trazendo e agregando muitos sofrimentos à alma de Jacó. Não, Jacó decidiu terminar os seus dias abençoando inclusive gente que o decepcionou. Jacó, eu disse aqui em outro momento,
ele está chegando aqui conseguindo terminar os seus dias, como diz o texto, com a sua visão obscurecida, sem condição de enxergar muito bem, mas tendo a sua visão espiritual aberta. E por isso ele acaba aqui anunciando muito do que tem a ver com o temperamento e com a percepção que ele teve dos filhos e o que eles seriam, aparentemente, na visão dele e naquilo que ele tem como visão espiritual para o futuro deles. Claro que ele está aqui abençoando como um patriarca, mas nada nos impede de percebermos que Jacó está aqui tendo uma visão, um discernimento espiritual de como esses filhos prosseguirão, caminharão e estarão vivenciando a sua história no futuro. Uma outra coisa que a gente aqui pode levar e deve levar em consideração, uma outra coisa, é que Jacó aqui, ele está se revelando como alguém que está tomando podemos dizer assim, um novo posicionamento. Por quê? Porque ele é o Jacó que tem vindo ao longo do caminho, lidando com todas as questões que em outro momento eu falei para vocês aqui. É o Jacó que desde o ventre tem promessas de Deus, mas que nunca imaginou que essas promessas fossem agregar à sua história e à sua jornada tantas situações difíceis, complicadas, inclusive aquelas que ele mesmo acabou cavando com decisões e escolhas que fez. Mas ele aqui está, no final de seus dias, mostrando que nunca é tarde para se reposicionar, que nunca é tarde para assumir uma nova posição, uma nova postura, um novo olhar, para proferir novas palavras. Ele está aqui nos mostrando que nunca é tarde para se reposicionar. Também a gente consegue ver que Jacó, nesse capítulo 49, ele está mostrando que é possível, apesar de ter conhecido ao longo do caminho, preste atenção nisso, o pior das pessoas, conseguir enxergar e fazer uma leitura a partir do melhor que elas têm. E se esse melhor não é melhor até o ponto em que estamos, nós precisamos olhar para essas pessoas com esperança, acreditando que em algum momento, alguma coisa de melhor que elas tragam consigo, apesar do pior delas que a gente conhece, vai se revelar e vai se manifestar. Uma terceira coisa que a gente percebe aqui, nesse capítulo 49 do livro do Gênesis, é que Jacó está conseguindo nos mostrar que é muito importante no caminho nós aprendermos a redefinir. E é sobre essa redefinição que eu quero falar com vocês hoje. Porque o contexto aqui nos mostra Jacó dentro do Egito, tendo sido surpreendido por Deus em antes da sua morte ver José, que havia sido vendido, massacrado e maltratado pelos seus irmãos, vivo. E ele vive agora um tempo onde ele e os seus estão amparados debaixo dessa sombra graciosa de Deus revelada através da vida de José. Há uma fome no mundo, uma crise no mundo, Jacó não morre, Jacó não vai morrer de fome, seus filhos não vão morrer de fome, porque Deus levantou José como governador do Egito e está sendo uma bênção para ele. O capítulo 47 do livro do Gênesis diz claramente que ele, Jacó, junto com seus filhos, estão à mesa com José. E toda a sua família está ali abençoada e sendo extremamente provida. E eu penso
que Jacó, nesse tempo aqui do capítulo 49, ele já tem assumido uma postura que José questionou. Porque ele pediu para que José trouxesse, lembre disso, os filhos dele, os 2 filhos de José, para que ele abençoasse. E depois de abençoar esses meninos, no capítulo 48, algo veio ao meu coração, porque Jacó para e diz, olha, depois de abençoar os filhos de José, eu quero abençoar aqueles que eu gerei junto com as minhas mulheres e as minhas concubinas. Então diz o texto, chamando Jacó, preste atenção nisso, é muito importante essa palavra hoje, gente. Muito importante. Chamando Jacó os seus filhos, disse, ajuntem-se. Porque ele, como pai, aqui, o que ele pode fazer é chamar. Ajuntar é com eles. Só que ele dá uma palavra de comando para que eles estejam juntos. E isso aqui, preste atenção, não é fácil. Não é um momento fácil. E por que eu digo que não é fácil? Quem já leu todo o livro do Gênesis, como eu li, e olhou para o capítulo 50, sabe que os irmãos estão na mesa com José, mas com uma certa insegurança. E agora, pior de tudo, estão com José diante de Jacó, nesse capítulo 49. Então, para eles, isso aqui é extremamente desconfortável. Porque ali na mente, no coração deles, apesar do texto não trazer isso para a gente, há um peso ainda de culpa, mesmo tendo havido reconciliação, perdão e tudo, há uma insegurança neles. Insegurança que no capítulo 50 vai se revelar, porque quando Jacó morre, eles chegam junto de José e dizem, José, o que será de nós agora? Porque agora tu vai nos fazer o mal, já que nosso pai morreu. E José diz, não, Deus transformou qualquer mal em bem. No capítulo 49, eles estão ainda com essa insegurança. Olham um para o outro e ficam se perguntando o que é que papai quer. Alguém deve ter cantado a bola e dito, olha, nosso pai está bem mal. E está chegando a hora dele. Antes que chegasse a hora. E Jacó, como diz o texto, recolhesse os pés na cama. Jacó chamou, mandou que se ajuntasse e começou a falar de cada um com cada um. Claro que os 3 primeiros filhos citados, ele não faz tanta questão de dar detalhes. Quando ele fala de Simeão e Levi, por exemplo, ele descreve que Simeão e Levi, eles têm um secreto conselho entre eles. E Jacó diz, eu não vou entrar. E não profere nenhum detalhe. Ele deixa tudo por conta do que vai brotar desse secreto conselho. Quando ele fala de Rúben, ele também decide não falar tantas coisas, apesar de dizer algumas coisas diferentes de Simeão e Levi, ele dizer algumas coisas acerca de Rúben, uma vez que Rúben era o primogênito. E claro, como diz o livro das crônicas, que a gente aqui estudou um tempo desse, ele acabou jogando isso fora. O que era do primeiro, né, e caiu na mão do 11º filho. Eu falei um pouco para vocês disso. Só que daí para frente ele vai falar, ele fala de Judá, ele vai falar de cada um e descrever as características de cada um. Agora, por que eu falei que o meu assunto hoje é redefinição? Por que
eu falei que o meu assunto hoje tem a ver com esse redirecionamento. Porque o que Jacó está fazendo aqui é mudar o que está aparentemente declarado e decretado não por Deus, porque o que Deus estabeleceu em si não pode ser mudado, mas por pessoas acerca dos seus filhos. E é muito interessante percebermos que apesar dele dizer algumas coisas de Rubem e não dizer de Simeão e de Levi, ele está redefinindo. Ele diz, para esses que ele não fala, vocês têm um secreto conselho. Para o outro ele diz, olha, tu eras o melhor da minha juventude, do meu vigor, da minha força. Descreve alguma coisa. Vai falar de Judá, vai falar de todos os que vêm, como eu citei aqui, por isso que eu fui lendo nome por nome. Você vai perceber que ele está com cada um e para cada um redefinindo. E por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe de duas grandes verdades. A primeira, todos estes aqui, com exceção, guarde bem isso, de Benjamim, são frutos de um grande embate, de uma grande guerra, que é anunciada para a gente no capítulo de número 29 e no capítulo 30 do livro do Gênesis. Guerra esta que se dá por causa, a princípio, de um homem chamado Labão, o patrão de Jacó, que fez Jacó trabalhar, dizendo que daria a ele Raquel, e deu a Lia. E que quando a Raquel chegou, ela já chegou, talvez por algumas questões, já bem agressiva no seu temperamento. Uma vez que esta Raquel, a Bíblia faz questão de dizer para a gente, no capítulo de número 30, se não me falha a memória, do Gênesis, ela chega entre o capítulo 30 e 31, se não me falha a memória, no capítulo 30, e diz para Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E essa manifestação dela tem muito a ver com todo um processo de espera, todo um processo causado pela frustração de que era o meu momento, mas quem foi Lia. E como se não bastasse, algo é agregado aí, porque diz o texto que ela não gerava. E aí no capítulo de número 30, Lia dispara, ou Leia, como se queira chamar, ela dispara, porque na relação dela com Jacó, ela gera. E isso traz para Raquel um incômodo e um desconforto muito grande, o que no capítulo 30 do Gênesis, que eu já falei para vocês aqui em outro momento, gera um grande conflito e uma grande batalha, um grande embate entre as duas irmãs. E essas que estão vivenciando esse embate ficam nessa. Quem gerar primeiro, quem gerar depois, quem gerar. Cada uma vai dizendo uma coisa acerca dos filhos. E eu quero que você atente comigo, não para todos, mas para aquele que eu fiz questão de destacar no verso de número 20. Para a gente chegar lá, observe comigo o capítulo de número 30 do livro do Gênesis. E observe isso. Capítulo de número 30 do livro do Gênesis. Estudar a palavra. Capítulo de número 30. Veja o que diz o texto.
capítulo 30 do Gênesis. Olha o que diz o texto. É muito importante se levar em consideração o que está acontecendo aí. Aí, ó, capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que ela não havia dado filhos a Jacó. É muito importante levar isso em consideração, porque essa ação dela tem a ver com o que está acontecendo no capítulo 29, a partir do verso 31. Porque diz assim, ó, ao ver Yahvé que Leia ou Lia era desprezada, permitiu que ela concebesse, mas Raquel era estéril. Então, de um lado, você tem uma cuja realidade de vida dela é o desprezo. E aí a desprezada gera. Por outro lado, você tem uma que é amada, mas a porta está fechada para gerar. De alguma forma, as duas lidam com conflitos pessoais, íntimos, internos, pesados. E que quando a gente olha para a Bíblia, a gente fica se perguntando como pode um texto tão antigo falar comigo. Porque a realidade de vida delas é a realidade da gente. O mundo nunca parou de ter gente que gera e de ter gente que não gera. E nunca parou de ter gente que lida continuamente, constantemente com desprezo. Essa coisa das portas internas fechadas e essa coisa do desprezo que gera aquele sentimento de muitas vezes de autocomiseração, que leva o indivíduo também, em alguns momentos, a se sentir totalmente isolado, totalmente distante e tendo pena de si mesmo. Isso é uma realidade para todo mundo. Só que o texto diz que Deus concedeu a Lia que gerasse e deu à luz a um filho. E olha aqui onde começam as coisas. E chamou seu nome Rubem e disse, porquanto viu Deus a minha opressão, agora me amará o meu marido. Então veja que quando o Rubem vem, o que é dito, o que é proferido, o que é definido, é isso. O foco sou eu. Me amará o meu marido. Perceba que quanto aquela cultura que diz que quem nasce, o que nasce, o pai usa muito da circunstância e do momento, claro, para definir sobre o filho o nome que ele terá. Tudo quase gira em torno, no caso dessas mulheres aqui, delas. E elas esquecem literalmente do menino. Porque o que se deve falar, deveria se falar pensando em características que ele vai manifestar no futuro. Mas o centro não passa a ser as crianças que estão nascendo. O centro passa a ser a figura que está gerando. Tem alguém que já está começando a pegar isso aí. Eu sei disso. Tem alguém que já está dizendo, pastor, já entendi onde o senhor vai chegar. Então, é por isso que eu preciso fazer essa construção. Estou ensinando todos os dias você a pensar a Bíblia aqui, a partir da ação do Espírito Santo, todos os dias. Para os que têm fome da palavra, não tem live melhor. Porque aqui eu te ajudo a pensar a Bíblia. Então você está observando essa realidade que ela está vivendo aqui, ela diz, gerei Rubem. E o que ela faz quando gera Rubem? Ela olha para o menino e diz, eu vou falar acerca do teu futuro? Não. Ela simplesmente assume o direito nesse nascimento. E aí o texto diz, gerou Rubem e diz, porquanto viu Deus a minha opressão, agora me amará o meu marido. Eu fui vista, eu fui lembrada, e eu vou ser alvo de amor. Por quê? Porque ela lida com desprezo. Então ela se coloca no centro. A outra lida com essa tristeza que ela vive de ser estéril. Então as aplicações dela serão com base no que a aflige. Você está percebendo o que acontece aqui? Olhe para o texto, por favor.
Na continuidade, verso de número 33. E concebeu outra vez e deu à luz a outro filho e disse, Yahvé me deu também este, porque ele ouviu que eu era desprezado. Chamou o seu nome Simeão. Perceba que o sentimento gerado pela rejeição vai na frente. Então nada de futuro se fala com os meninos. Eu sei, quando Jacó nasceu, por que o pai deu o nome de Jacó? Porque Jacó significa aquele que agarra. Traz esse sentido de aquele que agarra. Jacó, aquele que agarra. Mas, quando esses estão nascendo, elas mudam. Não, primeiro a minha dor, primeiro minhas crises, primeiro e deixam toda a esperança que brota a partir dos meninos de lado e deixa o futuro deles de lado para focar em si mesmo. Alguém diria, bom pastor, mas conforme a cultura da época, é um direito delas. Tá? Mas por que então não deram o direito de Jacó dar o nome aos filhos? É elas que estão definindo. Porque Jacó, quando fosse falar com os meninos, falaria de futuro e não das dores passadas. Olhe para o texto, por favor. Verso de número 34. Voltou a conceber e deu à luz outro filho e disse, esta vez meu marido se apegará a mim. Percebe o foco? Porque dei à luz a ele 3 filhos, por isso se chamou Levi. Disse, Levi vai juntar o meu marido a mim. Eu amo muito Jacó e quero muito Jacó comigo e quero Jacó para mim. O meu foco é esse. Esquece do futuro do mundo. Verso 35. E concebeu outra vez mais, e deu à luz outro filho, e disse, esta vez eu louvarei a Yahvé. Portanto, chamou o seu nome Judá, e deixou de dar à luz. Olha o que ela diz, esta vez eu louvarei ao Senhor. Nas primeiras, eu me coloquei na frente. Dessa vez, eu louvarei ao Senhor. Porque Judá traz esse sentido de louvor, de festa, de celebração. Mas não fala do futuro. E ela também está assumindo, bom, diante de tanta coisa que Deus fez por mim, nas 3 primeiras eu só pensei em mim, em Jacó. Agora eu estou pensando em Deus. Alguma coisa aconteceu. Só que quando ela diz, perceba, eu louvarei ao Senhor, o texto faz questão de dizer assim, ó, e deixou de dar à luz. É como que Deus dissesse, agora? Mas a misericórdia de Deus é tão grande que vai envolvê-lo. Veja o que acontece. No verso 30, no capítulo 30, verso 1, vendo Raquel que ela não havia dado filhos a Jacó, vendo Raquel que não havia dado filhos a Jacó, aí vem um negócio aqui, ó, invejou sua irmã, o sentimento, e disse, dá-me filhos, do contrário, eu vou morrer. Claro que isso é um exagero. Ela não vai morrer. Mas ela está falando das tristezas do coração em um tempo que não gerar era terrível. Principalmente não gerar um filho macho. Era terrível. Veja no verso de número 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E veja que a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Mas ela conseguiu tirar Jacó, o homem da promessa, do seu lugar de paciência e de tranquilidade.
E ele ficou irado, olhou para Raquel e disse: Raquel, eu vou te dizer uma coisa. Estou em lugar de Deus, Raquel, que te impediu o fruto do ventre. E parou. Verso 3, mas ela disse a ele: veja, preste atenção, achega-te a minha serva Bila, para que ela dê a luz sobre meus joelhos, e por meio dela eu seja confortada também. Aí vem, e dando a ele a Bila, sua serva por mulher, ele deitou com ela, e concebeu Bila, e deu a luz para Jacó um filho. E disse Raquel: Deus me fez justiça. Veja como o sentimento das duas está à frente de tudo. Uma por ser estéril, a outra por ser desprezada. Certamente ouviu a minha voz e deu-me um filho, por isso chamou o seu nome Dan. Observe o verso 7. E concebeu outra vez Bila, serva de Raquel. Deu à luz outro filho para Jacó, e disse Raquel: pedi a Yahvé e supliquei a minha irmã, e certamente consegui. E chamou seu nome Naftali. Verso 9, preste atenção. Isso é uma guerra, gente. Isso aqui é uma guerra, e eu vou dizer com toda sinceridade, eu não queria estar no lugar de Jacó, mas a gente, de quando em quando, a gente acaba estando no meio dessas guerras da vida. A gente acaba muitas vezes vivenciando essas guerras da vida. Veja, vendo, verso 9, capítulo 30 do Gênesis, versículo 9. Vendo Lia, ou Leia, que parara de dar à luz, tomou a sua criada Zilpa e deu-a por mulher a Jacó. Aí Jacó disse: tá, vocês estão dando as concubinas, depois não reclama. E deu à luz Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: minha fortuna chegou, e chamou o seu nome Gad. Minha, perceba que está tudo aqui. Minha, meu, minha. E Deus olhando. Você não acha estranho que Deus, quando Leia disse: esse que nasceu, agora eu louvarei ao Senhor, Deus fechou a porta e ela não gerou? Não acha estranho que isso tenha acontecido? É estranho. Ora, em todo o tempo ela colocou-se no centro. De repente ela vai gerar e diz: agora eu louvarei ao Senhor. Na hora que ela diz eu vou louvar, Deus fecha. Por quê? Porque ela demorou demais para louvar a Deus. E Deus decidiu fechar. Deixa eu dizer uma coisa aqui que às vezes a gente não entende. Toda vez que a gente está gerando qualquer coisa que seja das bênçãos de Deus na nossa vida, centrado na gente mesmo, e a gente deixa de fazer do próprio Senhor o alvo das bênçãos que Ele nos dá, em algum momento Deus vai fechar esse negócio. Isso é uma semente que se deixa de plantar, ou que deixa de fazer. Isso é Bíblia. Uma hora Deus vai criar uma situação, permitir um aperreio. A gente tende sempre a lembrar das pessoas que oram e pedem oração, geralmente quando a gente está em meio a ventos, envolto a tempestade. Dificilmente a gente lembra de falar com as pessoas que muitas vezes são veículos e canais de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente esquece quando a gente está bem. Dificilmente eu lembro de, até conversando com alguns colegas em algum momento, disse: olha, alguém já lembrou de você para ligar para você quando estava na Brooksfield ou em algum outro lugar desse tipo? Eu disse: não. Andando no Rio Mar, ninguém lembrou. Não. Ele disse: mas pastor, quando
quando o vento soprou, a porta fechou, assim diz, a miséria aconteceu. Gente, aprende com a Bíblia, pelo amor de Cristo. Agradece em tempos favoráveis e Deus te guardará de grandes males. Não espera a porta fechar para dizer que vai louvar. Louve enquanto está gerando. Deus levantou gente para ser bênção para a sua vida e você de repente viu algumas coisas de Deus acontecerem através dessas pessoas. Faz dessas pessoas alvo do teu coração e da tua liberalidade. Mira em corações que Deus fez ser bênção para a sua vida nos tempos desfavoráveis da sua vida e não seja ingrato, porque a ingratidão faz essas portas fecharem. Alguém muitas vezes não crê, mas como eu sei que Deus está no controle da vida de todos nós, eu tenho muito medo de andar no navio e na embarcação de gente como o piloto do navio que Paulo estava quando foi conduzido a partir de Atos 27 para Roma. Porque é gente que pensa que por estar tudo muito bem, está no controle de tudo e não tem que se preocupar com nada. Até Deus permitiu o Euroaquilão e o vento soprou no barco quando tudo estava muito tranquilo. E mexeu com toda a estrutura e abalou para lá, abalou para cá. Teve gente querendo se jogar fora do barco, outros querendo se matar, outros querendo morrer. Porque Deus sabe mexer com a nossa estrutura. É por isso que Ele nos convida a sermos uma bênção e extremamente gratos enquanto Ele está favorecendo a gente. Tem gente que espera o vento achar a casa, a família lá para dizer que vai louvar. Porque colocou, sabe, eu passei por desprezo, eu passei por isso, eu passei por aquilo, agora é o momento de eu centralizar em mim todas as coisas que eu estou vivendo e Deus olhando e dizendo, vai chegar uma hora que você vai cantar e não vai adiantar mais. Vai chegar uma hora que você vai querer semear e não vai adiantar mais, vai chegar um momento que você vai querer fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ela disse, eu vou louvar ao Senhor, Deus fechou a porta. E diz o texto que ela foi e disse, então agora eu vou ter que gerar por outro meio. E gera. Deus olhando, sabe o que Deus faz? Ele disse, rapaz, eu vou deixar gerar. Você quer entender por que os irmãos lá na frente vendem José, fazem tudo aquilo? Tem várias questões, né, e ligadas. Deus já sabia o que o mundo ia passar por uma forma. A gente arruma, a partir da palavra, temos argumentos diversos para poder explicar um pouco do que aconteceu com José. Mas lembre-se que quem vendeu José é fruto disso aqui. Da guerra de duas irmãs. Ah, não entendeu? Vou dizer de novo. Hein? Os que vendem José, o irmão, que ferem ele, que machucam ele, que maltratam ele, que tiram ele de perto do pai, é gente que é fruto disso aqui. Isso é um segundo ponto que a gente deve muitas vezes levar em consideração quando a gente está pensando nesse posicionamento que a gente está estabelecendo para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Elas olham e dizem, vamos gerar a partir da guerra. Deus olha e diz, isso vai dar problema. É por isso que Jacó, no capítulo 34, tem um problema muito sério. Eu não falo e não me refiro ao estupro sofrido por Diná, porque aquilo foi uma violência, uma coisa nojenta, uma desgraça praticada por alguém do mal. A doçura que era Diná,
a mulher, a moça que Dina era. A doçura, você não vê Dina falando demais na Bíblia. Não. Tipo de mulher qualquer homem queria casar, encontrar na vida, casar. E viver com ela eternamente. Era Dina. Aí você pega no capítulo 34, ela sendo violentada. E eu não estou focando nessa violência, mas o Jacó sofre com a violência praticada contra Diná, mas depois ele empenha a sua palavra lá como patriarca. E essa palavra é quebrada porque os filhos invadiram o território de quem fez o mal com Diná, depois de aliança, acertos, tudo feito, e matou todo mundo. Por que eles fazem isso, os dois? Por causa de guerras internas e externas vividas pelas mães. É um reflexo. Essa coisa toda que Jacó vai sofrer é um reflexo. A Raquel pegou os ídolos da casa de Labão e levou. A Bíblia usa uma expressão porque diz que isso atingiu a parte íntima dela e gerou um sangramento. Algumas traduções trazem bem essa ideia para a gente. Porque quando Labão chegou e foi lá, né, quando Labão chegou, que foi lá atrás dos ídolos dele, daquilo que foi roubado, foi tirado, melhor dizendo, por Raquel da casa e levado com ela, ela escondeu isso debaixo da saia, diz o texto. Isso atingiu a parte íntima dela, causou um sangramento horroroso, mas ela disfarçou e diz, não, gente, fique tranquila, porque eu estou vivendo aquele período que a mulher vive. O que uma atitude desse tipo ia gerar de filhos? Eu estou tentando mostrar a você porque que Jacó, no capítulo 49 do Gênesis, vai se posicionar de novo. Porque no início, ele não teve direito de dar o nome a essa galerinha que vinha nascendo. Então todo mundo que vai dando nome, vai dando centralizado em si mesmo. Todo mundo que vai definindo, dando nome, vai dando esses nomes com base nos seus sentimentos, em segundo lugar. Em terceiro, eles vão dando esses nomes com base nessa guerra entre as duas. Quem é que gera mais? Quem é que está gerando mais? Nessa disputa. Aí você lê o capítulo de número 30, é um horror o que aconteceu. É terrível o que aconteceu. Porque esses conflitos não vai dar certo. Não vai dar certo. Então olhe para o texto. E veja o que diz o texto aí. Verso 9, vou ler de novo. Vendo Lia que parara de dar à luz, tomou a sua criada Zilpa e deu-a por mulher a Jacó. Deu à luz Zilpa, serva de Lia, um filho para Jacó. Verso 11, então disse Lia, Leia, minha fortuna chegou. Chamou seu nome Gad. Aí vem. Depois Zilpa, serva de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. E disse Lia, as filhas me elogiem. Veja como ela continua centrada nela. As filhas me elogiem por minha honra. E é aqui que eu quero parar. Preste atenção. É aqui que eu quero parar. Eu sei que aqui, depois você vai ter, mais à frente você vai ter José, você vai ter
Benjamim. Eu não quero chegar lá. Vou parar aqui, verso 12. Verso de número 13. 12, 13. Depois Zilpa, serva de Lia, deu à luz o segundo filho, a Jacó, e disse Lia: as filhas me elogiem por minha honra, e chamou seu nome Aser. Eu devo ser elogiada. Então, quando você olha isso aqui, o que é que você percebe? Você percebe que tudo o que foi gerado foi centralizado em si mesmo. Em um momento, Lia disse: eu louvarei ao Senhor. Um momento. Os demais, elas vão ter filhos. A partir dessas servas, e isso vai gerar para esses filhos, entre todos os problemas que eu descrevi aqui, de forma muito prática e simples, 4 fontes maternas. 4 fontes maternas. 4 fontes maternas. Aí você olha para o texto e fica imaginando uma casa. Mãe do lado, mãe do outro, mãe. Calma que eu estou cuidando desse aqui. Aí abre uma porta para gerar um sentimento horroroso, terrível no coração do filho. Isso vai acumulando. É por isso que no meio desses filhos a palavra que reina em Gênesis capítulo 37 é inveja. É ira, é raiva, é ódio. E o que é que isso traz? O que é que isso traz? O que é que isso traz para a vida deles? Dores. Tempos de sequidão, tempos de limitação. Então, quando você olha para toda essa caminhada que é feita do livro do Gênesis, capítulo 29, até o capítulo de número 49, é bom que se diga. É uma caminhada longa, é uma caminhada pesada, é uma caminhada com cargas, é uma caminhada bem amargurada para a alma de Jacó. Jacó chega num ponto que o reflexo de tudo isso na vida dele é a incapacidade de enxergar bem, é a debilidade física. E aí você diz: pastor, isso tem a ver com a idade. Também. Mas isso pesa e pesou muito para Jacó. Considerando que você tem dias antes, gente vivendo bem mais do que ele. A vida dele vai sendo abreviada por causa da carga. É por isso que ele não chamou os filhos para falar com eles antes de falar com os menininhos de José, porque aquilo ali traz alguma esperança no coração dele. Então ele primeiro tem um encontro com a pureza dos de José, para depois lidar com todas essas lembranças que eu estou falando aqui para vocês. As lembranças dos conflitos, das guerras, da disputa, quem gera mais, essa coisa toda que reinou na casa e que o que trouxe como resultado foi inveja na vida desses meninos, foi vontade de matar o irmão, foi vontade de vender o irmão, fazer misérias com o irmão. E isso tudo, né, gera entre eles todas as coisas que eu penso no Antigo Testamento vai se desenrolar. Porque durante todo o Antigo Testamento você tem lá algum momento de desencontro entre eles, como irmãos que são. E aí a gente, por que isso acontece ou por que isso aconteceu? É aqui que eu quero dizer uma coisa importante a você.
Se este quadro, ele é a realidade da sua existência, da sua vida. Quanto à disputa, pastor, não. Eu quero que você hoje se veja na posição de Jacó. Se este quadro é hoje a realidade da sua vida, e tudo que te cerca envolve isso aqui, disputa, guerra, isso, aquilo, inveja, raiva, tudo, você olha e diz, meu Deus, é isso aqui que repousa junto de mim, repousa onde eu vou, repousa onde eu estou. Está na hora de redefinir essas coisas. Está na hora de reconduzir isso, de mudar isso, de apontar um novo caminho para isso. E para isso é bom observar o que Jacó faz. Porque se tem uma coisa que eu percebo nesse capítulo de número 49, é que Jacó encara essa realidade sem temer lembrar do passado. Ficar cara a cara com os filhos é lembrar de muita coisa que aconteceu no caminho. Ah, Rubem, você deitou com a minha mulher, com a minha concubina, Rubem. Simeão, Levi, vocês desonraram a minha palavra. E quando ele vai citar os outros na sequência, ele diz, vocês fizeram muito mal a José, mas ele não tem medo de encarar isso. A gente fica fugindo às vezes. Mas Deus está querendo muitas vezes fazer a gente superar essas coisas de uma vez por todas. E colocar um ponto final nessas coisas diante dele, quando a gente diz, essa é a realidade, mas eu não vou temê-la porque eu sei que a tua graça está sobre mim. É por isso que lá no Salmo 46, o nome de Deus é apresentado sendo usado por alguém como instrumento de proteção para outros. Porque a experiência vivida altera a posição, modifica realidades, traz para a gente uma nova história. Alguém diz assim, ó, o nome do Deus de Jacó te proteja. As coisas mudam quando se encara. É sentar, Jacó, diz o texto, e chamou. Segundo diz, e mandou que ajuntassem. Que se ajuntassem ali. Aí diz o texto, e falou. E não fala a massa, ao coletivo, fala aos indivíduos, aqui, ali, ali, vai falar com os indivíduos. Você, e vai, mas no que ele vai falar, alguma coisa começa a acontecer, porque na medida que ele está falando, por mais que ele encara o passado, ele não deixa o passado definir o hoje e nem o amanhã. Isso aqui é um conselho que eu penso que o Espírito Santo nos dá. Porque ele diz, com a coragem que você encara, você também precisa permitir que a ação do Espírito de Deus trabalhe, atue na sua mente, para assumir o controle ao ponto de não deixar você falar pelo passado, mas com base no passado, você dizer, eu tenho uma nova palavra, porque eu conheço o que esse passado fez com a gente.
Preste atenção onde a gente vai chegar. Terceiro, você olha para o capítulo 49 e nesse momento que Jacó está fazendo, ele está redefinindo. Porque na leitura aqui, ó, do verso de número 13, ele ouve quando Lia diz, as filhas me elogiem por minha honra. Jacó ouve e diz, nossa, tudo de Raquel e de Lia está centralizado nelas e na guerra que elas vivem entre si. Chega. Eu não vou fazer agora. Mas em um momento dessa trajetória, em um momento desta jornada, eu vou estabelecer uma nova palavra sobre a vida desses meninos. Veio muita coisa acontecendo por causa desse conflito entre elas. Chegou um momento que Jacó olha e diz, eu vou dar uma palavra nova. E este momento revela-se aí no capítulo 49, porque quando ele vai falar de Aser, olha o que diz. No verso de número 20. Sua terra é fértil, e ela dará provisão a outros. E aí ele coloca aí, aos reis. O que ele vai produzir é algo excelente. E o que ele vai produzir é algo abençoador. E o que ele... Mas veja que o centro não é Jacó, o centro não é o próprio Aser. O centro é quem ele vai beneficiar. Ou quem Deus o usará para beneficiar com a bênção que o Senhor liberará sobre ele. Ele começa a redefinir as coisas. O que eu estou dizendo aqui em terceiro lugar, como terceiro ponto dessa reflexão hoje, é que nesse processo é você quem se levanta para dizer, ei, há um futuro diferente aqui para vocês. Eu estou falando que onde você está caminhando, congregando, trabalhando, onde você está morando, você é esse instrumento que assume essa postura de considerar que o passado teve a sua realidade. Mas ele não pode definir as coisas daqui para frente. Está na hora de você parar e dizer assim, eu vou recolocar vocês no lugar da vontade de Deus. Eu tenho uma palavra aqui para esse quarto, eu tenho uma palavra para essa sala, eu tenho uma palavra para o pequeno, eu tenho uma palavra para o grande, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Isto vai fazer uma grande diferença no trajeto da sua vida. E é aqui que muita coisa vai começar a se alinhar na sua existência, na minha existência. Isso vai se alinhar na existência daqueles que nós amamos e com quem convivemos. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Você precisa aprender a fazer isto. Você está caminhando sem dizer uma palavra nova. Vidas cruzam o teu caminho, pessoas estão com você, gente chora do teu lado, outros, o máximo que você diz é, vai passar, se acalme, está tudo bem, as coisas vão ficar bem. Somente isso, quando você tem da parte de Deus a condição de ser um instrumento, um profeta, uma profetisa, um canal de Deus para a vida de quem está aí. Não estou dizendo forçar barreiras, não estou dizendo a fazer alguém ser obrigado a ouvir, a se converter, ou ser isso ou aquilo, não. Eu estou falando de proferir palavras boas que mudam e redefinem e redirecionam a vida dessas pessoas e apontam para um caminho novo, para um tempo novo, para uma história nova, para uma fase nova. Ei! Você foi alvo de uma redefinição? Ou você esqueceu do val de Jaboque da sua vida? Jacó teve o val de Jaboque dele no capítulo 32 do Gênesis, e quando ele entrou sozinho,
lutou ali. Foi dito a ele: me largue. Ele disse: eu não largo enquanto você não me abençoar. Discerniu quem estava ali. E naquela luta, naquele enfrentamento, naquele conflito, naquele embate, diz o texto, que a pergunta foi: qual é o teu nome? E sabe o que é que ele diz? Eu vou contextualizar. Até aqui me chamam. Uns de suplantador, outros disso, outros daquilo, porque vai conforme a cultura de cada um, mas ali o sentido é aquele que agarra. Até aqui me chamam de aquele que agarra. Ele diz: pois bem, como príncipe lutastes com Deus e prevaleceste, teu nome não será mais este. Apesar de que Deus profere no Antigo Testamento, por meio dos profetas, o nome de Jacó para dizer a ele: lembre de onde eu te tirei. Mas ele diz: teu nome será Israel. Aleluia. Deus redefiniu Jacó para redefinir outros. Eu vou redirecionar a sua vida. Você não vai ser aquele que agarra. Eu vou lhe colocar hoje em uma nova posição, em um novo tempo, em uma nova fase, para um novo caminho, para um novo destino, para uma nova história. O que é que você tem proferido? Se aproprie dessa redefinição de Deus e compartilhe isso com outros. Você pode estar vendo situações e mais situações ocorrendo, acontecendo, pressão sobre a existência de pessoas que você ama. Mas você não precisa deixá-las no chão por causa da pressão. Redefine. Eu tenho uma palavra para você. O que é? Sua terra vai ser uma terra fértil. Mas quando eu nasci não me disseram nada. A não ser que a honra era de outrem. Pois bem, tua terra será fértil. Assumiram direito sobre mim, assumiram isso sobre mim, se apropriaram disso quando eu nasci. Mas agora a sua história vai ser diferente. Porque sua terra será fértil, será uma bênção para a vida de reis, de rainhas, de príncipes, de lugares de honra. Tua terra será fértil. Deus está precisando de gente em ambientes de trabalho que comecem a redefinir as coisas ali. Eu vou mudar esse nome disso aqui. Isso acontece. Eu vou mudar a direção disso aqui. O que foi dito? É que vai afundar. O que foi dito? Que vai quebrar. O que foi dito? Que vai falir. O que foi dito? Que vai despedaçar. Pois bem, eu vou mudar o destino e a direção disso tudo. Eu estou aqui para redefinir, para redirecionar, para mostrar, para apontar, para reescrever, para restituir, através da palavra profética, o direito de alguém de voltar a acreditar. Tua terra será fértil e ela dará provisão aos reis. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque não faz isso quem não enxerga no mundo espiritual. Eu vou dizer de novo, não faz isto quem não enxerga no mundo espiritual. Somente quem consegue enxergar é que faz isto. Redefine. Reorienta. Traz de novo um novo caminho.
Segundo, só consegue fazer isso quem viveu uma realidade e teve a sua mudada. Ele quer mudar onde está. Quando você ouvir alguém dizendo: eu estou triste, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu estou aperreado, eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu estou isso, eu estou aquilo, olha com toda a graça de Deus para essa pessoa e diga: eu tenho uma palavra para lhe dar, você não está mais assim. Eu tenho uma palavra para lhe dar. Aponta esperança, aponta novos dias. Fala de futuro, fala de coisas grandes, fala de planos grandes, fala de coisas extraordinárias. Seja esse veículo de Deus onde você está plantado, em nome de Jesus. Eu estou dizendo a você, o que está diante de você pode ter sido fruto de guerra. O que está diante de você pode ter sido fruto de conflitos. O que está diante de você pode ter sido fruto de embates violentos. Mas se você está aí, você pode redefinir. Dá uma olhada e diz: eu tenho uma palavra para dar. A força da violência vai acabar. A força da guerra vai acabar. A força da crise vai acabar. A força da pressão vai acabar. A força da angústia vai acabar. E vai parar aonde a esperança está nascendo por uma palavra que sai da boca de quem foi redefinido. Que Deus te cerque hoje e te dê a graça de ser um instrumento dele. Ei, eu vou me aciande. Neriere ni guiando como vi a mi benata wandara que me obedece. Oh, teu destino não será o que alguém disse que seria. Deus está mudando o teu trajeto, o teu caminho. Deus está abrindo novas portas. Deus está criando novas oportunidades diante dos teus olhos. Tu viverás um novo tempo na tua vida. Eu profetizo, não importa o que alguém disse que você era, seria ou viveria. Eu estou dizendo que tudo aquilo que foi construído com base na soberba de alguém lá, do orgulho de alguém, da raiva de alguém, da ira de alguém, isto hoje perde a força. Deus te convida para viver essa redefinição, porque Ele começa hoje, a partir desta palavra, a apontar novos dias para a sua vida. Novos dias para o seu caminho. Novos dias para o seu trajeto. Novos dias para a sua história. Que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Que o nome dele seja honrado na sua vida. E que você se veja e ajude outros a se verem de uma forma diferente. Porque Deus olhava para Asa e dizia: não, ele não pode nascer sem sentido assim. Ele não pode nascer sem ser definido, sem ser encaminhado, apontado, direcionado. Então nasceu, Lia diz, todas me elogiam. E esquece do menino. Deus olha de Jacó, diz alguma coisa. Jacó aguardou, mas chegou a hora de dizer: tua terra será fértil e tu darás provisão aos reis. Eu? Pequeno? Sim. Sem expressão? Sim. Sem nome? Sim.
Mas como se a realidade da qual eu vi é de guerra, é de batalha, é de conflitos dentro da própria casa? Serás quem vai produzir para reis. Que Deus te abençoe. Pai, é no nome de Jesus que eu te louvo por esse momento com a tua palavra. Continua cuidando e guardando a vida de cada um de nós. Ajuda-nos a sermos instrumentos que conseguem apontar um novo caminho para aqueles que estão no caminho, para aqueles que estão nas batalhas, nos embates, nas guerras da vida. Ajuda-nos a apontar um caminho. Sustenta cada um de nós. Mostra a tua glória, a tua fidelidade, a tua bondade, teu poder, tua ação, tua unção. E sustenta-nos para a glória do teu nome. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor planejou, o Senhor sempre honrou e vai honrar. Abriu os céus, Senhor, e beneficia a vida destes que estão nesta hora debaixo de uma definição. Mas hoje nós estamos, Pai, nos levantando e dizendo: há uma nova palavra para ele, há uma nova palavra para ela. Ele será produtivo, ela será produtiva, ele será produtivo, ela será produtiva, ele será produtivo, ela será produtiva. Ele vai ser multiplicado, ela vai ser multiplicada, ele vai ser honrado pelo Senhor, ela será honrada pelo Senhor. Nenhuma expressão de miséria, de destruição psicológica, emocional e espiritual há de prevalecer contra essa vida. A graça de Deus prevalece. A unção do eterno Deus prevalece agora. No nome de Jesus Cristo. Seja abraçada pelo Senhor, seja abraçado pelo Senhor, seja tocado e tocada por Ele, seja alcançado e alcançada por Ele, seja cheio e cheia da graça dEle. Porque Ele está te convidando hoje a reescrever, a viver um novo tempo, uma nova jornada na sua história, na sua vida. Que seja assim, para a glória de Jesus, para o louvor do nome bendito do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e uma noite de paz e vitória. Hoje, às 19h30, estaremos ao vivo aqui na nossa terça da comunhão, juntos, meditando na palavra de Deus. Deus abençoe você, seja a boca de Deus onde você está plantado. Que o Senhor te abençoe. Amém e amém.